Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas e publicadas pela Federação Espírita Brasileira no livro Pão Nosso. Hoje vamos ver a mensagem de número 27. O título é Esmagamento do mal. Esmagamento do mal, ou seja, extermínio do mal. Quem não quer? Versículo destacado por Emmanuel. Palavras de Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 16, no versículo 20, nos diz Paulo: E o Deus de paz, esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Então, primeiro ponto, Deus de paz. Deus é de paz, Deus é o bem, não é? Mas aquela época, e aqui, não é? Ele está escrevendo aos Romanos, que tem uma cultura politeísta, né? Tinha uma cultura politeísta com vários deuses, deus da guerra, não é? Então, Paulo fala, e o Deus de paz, não um Deus, mas o Deus, já que o cristianismo é monoteísta. Desculpa. Então, primeiro ponto, e o Deus de paz esmagará. Bom, então vamos lá. Esmagará em breve. Essa informação. Primeiro esmagará, eliminará em breve. Em breve. Quando se fala na questão espiritual, em breve não é a mesma coisa do que na questão material. Em breve, na questão material, no máximo uma semana. Em breve, não é? Mas na questão espiritual, quando nós lidamos com a imortalidade, ou seja, é um conjunto infinito, não tem fim. Então, quando nós lidamos com a imortalidade, em breve, é algo que nos escapa o sentido. O que é em breve? Um ano? Um século? Um milênio? 2? O que é em breve para o espírito imortal? Então, precisamos ter essa flexibilidade de entendimento, certo? Das questões materiais versus as questões espirituais. E quando se fala no esmagamento do mal, se fala da questão espiritual. E quando se fala de Satanás, se fala da questão espiritual / moral. Onde está Satanás? Onde vive Satanás? Vive dentro de nós, na medida em que o mal, e Satanás é uma representação alegórica disso, é a imperfeição. Por que os homens são cruéis? Por que os homens, a humanidade, ainda muitos querem dominar, muitos ainda matam para conseguirem seus intentos? Porque são imaturos, ignorantes, ainda carregando em nós, vamos generalizar, não é? Na humanidade do planeta Terra, ainda carregamos em nós muito da animalidade. Porque a humanidade, ela está em outro patamar. Não esqueçamos que Pilatos, quando apresenta Jesus, e Emmanuel tem uma belíssima mensagem que com certeza um dia veremos, eis o homem, Pilatos apresenta. E Emmanuel diz que Jesus é o representante
integral da humanidade. Então, o ser humano como filho de Deus, perfectível, tem no mal, na imperfeição, algo que lhe é transitório, porque submetido à lei do progresso, que é um imperativo, todas as leis são imperativas, submetidos nós à lei do progresso, a imperfeição é temporária, já que nós somos perfectíveis, alcançaremos a perfeição, não a perfeição absoluta, que é a perfeição divina, mas alcançaremos a perfeição relativa, que é a perfeição humana, que é a primeira ordem na escala espiritual, são os espíritos puros. Então, essa classe, essa ordem dos espíritos puros, que tem apenas uma classe, né, que nos foge totalmente a condição, não temos ainda a condição de entender o que seja um espírito puro. Jesus nos mostrou alguns traços do que seja um espírito puro. Lembremos que ele disse: tudo aquilo que eu faço, vós podeis fazer também, quando lá alcançarmos, e muito mais. Então ele nos mostrou traços das possibilidades de um espírito puro. Então, vejamos. Reino e Deus de paz. Deus de paz está em nós. Esmagará em breve a Satanás, que está em nós. Só que o Deus de paz que habita em nós, através das suas leis divinas que estão na nossa consciência, jamais será superado, já que é para onde caminhamos. Não é? Caminhamos para essa afinidade plena com Deus. E aí é o que Jesus nos fala do reino de Deus, quando habitaremos o reino de Deus que está em nós. E esmagará Satanás. Aonde que isso vai acontecer? Debaixo dos vossos pés. Debaixo dos vossos pés. Então, Satanás vai ser esmagado, o mal vai ser esmagado embaixo dos nossos pés. Quem vai fazer isto? Nós. Na medida em que amadurecermos como espírito. Então, vejamos que aqui ele fala de um processo, porque esse esmagar não é um ato pronto, esmagou. Não é assim. É um processo de depuração, de amadurecimento, em que vamos substituindo os vícios morais pelas virtudes. E o Deus de paz esmagará em breve. Quanto mais breve, mais breve será, quanto mais estejamos empenhados nesse trabalho de autoiluminação, não é? Então, Satanás, a imperfeição, será esmagado embaixo dos nossos pés. Porque cada um de nós tem um dever de casa para fazer. Cada um de nós reencarna para esse processo, dar continuidade a esse processo de depuração. Vejamos então um comentário do nosso Emmanuel. E, na verdade, tudo isso que eu estou falando já é em cima do comentário do nosso Emmanuel. Porque aí, quando lermos, já flui, não é? Em toda parte do planeta se poderá reconhecer a luta. Vou reler. Em toda parte do planeta se poderá reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal. Manifesta-se o grande conflito sob as mais diversas formas e no turbilhão de seus movimentos, muitas almas sensíveis de modo invariável conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares, aos espíritos benfeitores, para que estes venham à arena combater os inimigos
que as atordoam, prostrando-os de vez. Pedimos ajuda, não pedimos? É certo isso, não é? Ele diz, olha, solicitar auxílio ou recorrer à lei de cooperação representam atos louváveis. Vamos pedir, Jesus já falou, pede, pedir em meu nome. É bom? Muito bem, vamos ter ajuda? Vamos ter ajuda? Sim, teremos ajuda. Então, solicitar auxílio ou recorrer à lei de cooperação representam atos louváveis do espírito que identifica a própria fraqueza. Contudo, porém, insistir para que outros nos substituam no esforço que somente a nós outros cabe despender, demonstra falsa posição, por equivocado entendimento, suscetível de acentuar-nos as necessidades, porque vai chegar uma hora em que eles não vão vir. Estamos lá extenuados na luta, porque estamos lá fazendo os nossos esforços, eles vêm, vamos lá, aqueles momentos somam, chegam, nos amparam, mas não nos substituem no trabalho que nos cabe fazer. Iluminação é um trabalho que cada um deve fazer. E iluminar as sombras íntimas, o que são as sombras íntimas? É outra palavra para esse Satanás aqui. É imperfeição. Sombra íntima é imperfeição. E luz íntima já é o aperfeiçoamento, né? Satanás, representando o poder do mal na vida humana, será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina. O triunfo supremo verificar-se-á ou seja, debaixo dos pés do homem, da criatura humana. Quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta, aí, olha, qual é a vontade de Deus? Suas leis estão aqui na consciência. Basta que cedamos ao que já temos. Mas aí vem, não é, os conflitos do ego, os impulsos das paixões. Olha, o processo de amadurecimento exige, e claro que os companheiros sabem disso, tanto quanto nós, não é? Então, o trabalho iluminativo, quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta, com esquecimento do velho egoísmo animal, apreendendo a grandeza, não é? Conquistando a grandeza de sua posição de espírito eterno, atingirá a vitória sublime. Essa vitória de esmagar a imperfeição, substituindo-a pelo processo de aperfeiçoamento, substituindo as paixões morais pelas virtudes. O Senhor todo paternal já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregaram a ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, ou seja, sim, aleatoriamente, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Ou seja, a minha imperfeição está lá, não. Nossa perfeição está dentro de nós, então vai ser superada por nós. Daí, quando debaixo dos pés, precisamos ter o quê? Quando temos alguma coisa embaixo do nosso pé, ela está no nosso controle. Controlamos as nossas
fraquezas ou elas que nos controlam? Já as conhecemos? Aí a importância do autoconhecimento. Conhecermos as fraquezas, conhecermos já as nossas forças, porque são elas que vão nos ajudar nesse processo. Agora, para atacarmos as fraquezas, é importante que nós as reconheçamos, as identifiquemos como nossas. Este é um problema que eu tenho. Então, eu tenho que trabalhar este problema para poder superá-lo. E eu vou ter que ter muita atenção, e eu vou ter que ter muita dedicação, e eu vou precisar me esforçar muito. E às vezes eu vou me cansar, e eu vou pedir ajuda, e vou receber. Mas eu vou receber ajuda, e não vou ter alguém para fazer o trabalho por mim. Uma coisa é ajuda, né? Outra coisa é alguém para fazer o trabalho por nós. E ninguém vai nos substituir neste trabalho. Muito bem. Vamos orar? Agradecendo mais uma vez a Jesus. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção da encarnação, mais esta encarnação, de podermos agora estudarmos o Teu Evangelho com um novo entendimento que a doutrina espírita nos faculta. Abençoa-nos os esforços, o trabalho que é de todo dia. Abençoa-nos aos nossos lares, famílias, afetos. Abençoa, Senhor Jesus, os bons espíritos, o nosso anjo guardião. Mas abençoa, Jesus, igualmente todos os nossos irmãos de humanidade, em especial os que se encontram neste momento em sofrimento, encarnados e desencarnados. Obrigado por tudo, Mestre amado. Abençoa-nos hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.